Salve, salve, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você está acompanhando esse vídeo aqui no canal Henrique Eck. Primeiramente, antes de falar do tema que você já viu no YouTube, vem aqui, não vou nem pedir desculpas, né? É só avisar, fiquei quase 15 dias sem aparecer por aqui. Primeiro eu fiquei uma semaninha aí sem voz, depois já veio o carnaval, a gente aproveitou para pegar uma folguinha também. Voltamos ontem na Rádio Coringão com a narração do Corinthians contra a Portuguesa. E hoje, claro, a gente volta aqui no canal para falar um pouquinho do que eu achei desse jogo, dessa passagem do Timão à próxima fase. Só dando aquela última ajeitada na câmera. Aê, agora sim, bem enquadrado para a gente conversar por aqui. Já peça seu like, peça sua inscrição no canal e peça seu comentário. Também quero saber, você corintiano, você que não torce pro Corinthians, o que você achou de ontem dessa classificação do Timão por aqui. Beleza? Forte abraço a todos agora. Esse canal vai. Agora esse canal vai de vez. Vamos lá. Vitória do Corinthians nos pênaltis contra a Lusa. Num jogo em que o Timão não jogou absolutamente nada. Em minha modesta opinião, o pior jogo do Corinthians no ano até aqui. A Portuguesa deu totó no Corinthians em pelo menos 88 minutos. A Portuguesa foi muito superior ao Corinthians. Uma postura do Timão que veio com um time titular com apenas 3 mudanças, né? A entrada do André Ramalho no lugar do Gabriel Paulista, a entrada do Alan no lugar do Carrilho e a entrada do Guinegão no lugar do lesionado Yuri Alberto. Então é o que o Corinthians tem de melhor nesse momento, né? O André Ramalho era titular até o começo do ano. O Alan chegou com muita pompa, um pedido do Dorival, veio justamente para isso, para brigar por uma vaga nesse meio campo do Corinthians. E o Guinegão hoje é o reserva imediato do Yuri Alberto. Então é o que o Corinthians tem de melhor, né, no seu elenco. E não conseguiu propor jogo em momento nenhum. Uma marcação muito bem encaixada pelo técnico Fábio Matias da equipe da Portuguesa, não deixando o Corinthians respirar. O Corinthians que tem as suas válvulas de escape, né? Tanto o Mateuzinho na direita quanto o Bidu na esquerda não conseguiram aparecer para o jogo. Vou falar depois individualmente de cada jogador, mas assim, o meio-campo do Corinthians, mesmo com 4 jogadores, começando ali com o modelo losango que está sendo utilizado desde o fim de 2024, não conseguia dominar o meio-campo. A Portuguesa jogou apenas com 3 jogadores de meio, né? O Portuga, o Zé Vitor e o Gabriel Pires, né? E dominavam a partida. Quando recuperava essa bola no meio de campo, era ligação direta e maneira rápida para o ataque, buscando o Maceió, buscando o René. E o Corinthians teve muita dificuldade. Antes de falar mais do jogo, vou ter que pontuar um pouquinho por aqui o Ranieri e o Alan, os dois volantes da equipe do Corinthians. O Ranieri tem grande participação de culpa no primeiro gol da Lusa, no momento em que, após a parada técnica, o Dorival conversa com os jogadores e o Corinthians volta para o sistema de 3 zagueiros. O Ranieri faz a saída de jogo pelo lado direito, deixando o Gustavo Henrique centralizado, ou melhor, Ranieri pelo lado esquerdo, o Gustavo Henrique centralizado e o André Ramalho pelo lado direito, fazendo que o Alan venha recompor e fazer a saída de bola como como primeiro volante. E aí o Corinthians se perdeu mais do que já estava perdido, mais do que já estava com dificuldades. Porque antes desse erro do Ranieri, o Alan erra uma bola no meio campo, dá no pé do Gabriel Pires, que acha o passe no René, o René ia driblando o Hugo Souza, foi pênalti, o Hugo dá só na perna da Portuguesa.
pênalti bem marcado, mas o Corinthians tem o seu goleiro, o Corinthians tem Hugo Souza, que foi gigante. Ontem na narração eu acabei errando, né? Eu acabei comentando que o Hugo já tem 17 pênaltis defendidos do Corinthians, coloquei 3 a mais. Ele tem 14 pênaltis defendidos até aqui, mesmo assim ainda é um número alto. O Hugo defende um pênalti a cada 12 partidas, em média, pela equipe do Corinthians. Um a cada 12 jogos. A gente vai falar do Ronaldo, do Cássio, né, os maiores ídolos até aqui. O Hugo se credenciando também para entrar nessa seara de goleiros e ídolos do Corinthians. Ainda não é, mas está entrando. O Cássio tem 34 pênaltis defendidos, 20 a mais que o Hugo, só 500 jogos a mais que o Hugo. Ronaldo é a mesma coisa. O Ronaldo tem agora 13 pênaltis a mais que o Hugo, mas também o maior goleiro, né, em matéria de números, o segundo maior goleiro em matéria de números com a história do Corinthians. Então, são mais de 500 jogos, a proporção do que o Hugo pega tá bem menor e tá, claro, fazendo brilhar, além desse pênalti ter na mão, pegou mais 2, mas vamos falar disso depois do pênalti. E o outro que eu ia destacar era o Alan, né? O Alan, cara, o segundo jogo dele apenas como titular, já tinha jogado como titular, se eu não me engano, contra o São Bernardo, se eu não estou enganado. Se eu tiver, peço perdão, sei que ele esteve com o Capariano, eu acho que ele é titular contra o São Bernardo, entra no segundo tempo contra o Atlético Paranaense e ontem é titular novamente. E ontem, tudo bem, a Portuguesa tá com os blocos bem compactados, fechando bem o meio campo, mas me fez lembrar o Alan me fez lembrar do Maicon nos momentos que o Maicon tava embaixo ontem. Só toque pra trás, gente. O Corinthians precisando de dinamismo, o Corinthians precisando de um quebra-linhas, de um lançamento pro campo de ataque pra tentar achar um espaço. O Alan ontem só tocou bola pra trás. Só tocou bola pra trás. E se o Corinthians contratou um jogador desse nível, do que jogou no Atlético, do que jogou no Flamengo, para fazer isso, era melhor ter ficado com o Maicon. Era melhor. Então, Alan, você que tá chegando, mas tem que rever esses seus conceitos aí e começar a jogar bola com a equipe do Corinthians. Isso é necessário, a gente espera bastante, embora seja um jogador que veio por empréstimo, demonstrar um pouco mais aí de qualidade que a gente sabe que ele tem pelos times e pelos jogos que ele atuou em outras equipes. Certo? Então eu queria deixar esses dois aí muito bem pontuados. Falar também um pouco do Bidon e do André, que foram outros dois também abaixo. O meio campo do Corinthians ontem inteiro foi abaixo. Mas o Raniel e o Alan acho que se destacam de maneira negativa. O Bidon não achava espaço, mas tentava sempre um passo para frente, sempre dando quebrar-linhas. E o André, não sei se ele ficou com medo do jogo, é o primeiro jogo decisivo que esse garoto... Se bem que jogou pra cacete pelo Flamengo, que era um jogo decisivo, né? Mas a Supercopa do Brasil, como eu disse, é um campeonato de um jogo só, vale título, mas não é, nossa, aquela expressão. O gramado tava pesado, tava chovendo, o André apareceu, não vou falar que ele se escondeu não, ele apareceu, mas com medo de bater no gol, com medo de finalizar, com medo de tentar alguma ação diferente. Então, também deixa aqui registrado. O Corinthians teve que mudar a sua equipe, né, já no intervalo, tentando esse quebra-linhas. Aí eu falo que ele erra. Embora o Raniel, o Dorival erra, né? Embora o Raniel estivesse mal e teve participação gritante no gol da Portuguesa, ele tira o Raniel para colocar o Garro. Eu não tiraria o Raniel, eu tiraria o Alan. O Raniel ainda dava um dinamismo pro meio campo, mesmo errando. O Alan ontem não deu dinâmica alguma e jogou os 90 minutos. E eu acho que tava nervoso que nem pênalti ele bateu. Mas aos pênaltis eu falo disso. Ele colocou o Garro. Garro tentou. Garro bastante aberto pelo lado esquerdo do ataque nos primeiros momentos. O Dorival fez esse time até por volta ali dos 28 minutos, quando ele troca 3 de uma vez e aí vai pro tudo ou nada. Ele tira o Memphis, ele tira o Bidon e ele tira o Guinegão para as entradas de Pedro Raul, Vitinho e Dieguinho. Ele vai pro 4-3-3
ele vai apostar na velocidade dos 2 pontos, vai colocar um cara alto lá na área para buscar os cruzamentos. E o Corinthians demora, depois da mudança, demora a achar uma maneira de jogo que a Portuguesa dominava desde o início da partida. Então a Portuguesa volta a dominar um pouco mais, só que segurando seu ímpeto, não tanto no campo de ataque, mas voltando a dominar a partida com a posse de bola. E o Corinthians ainda apostando no Mateuzinho e no Matheus Bidu. O Bidu, não digo que sente, mas é o jogador mais cansado desse elenco do Corinthians. Né? O Bidu não tem descanso. Agora o Angileri chegou, ontem acabou não entrando, mas foi a primeira vez que o Angileri retornou e foi relacionado. Mas o Bidu não teve descanso, porque depois da lesão do Hugo, ele jogou todos os jogos. Então, na reta final, já precisando do gol, indo pro tudo ou nada, o Dorival tirou o Bidu e colocou o Kaique, né, que quebrou um galho na lateral esquerda. E por incrível que pareça, o Corinthians, faltando ali perto da marca dos 40 minutos, começa a gostar do jogo. O Garro, né, vindo mais pra parte central do campo, depois do Bidon, começa a achar passos. O Vitinho entrou bem, foi indo pra cima da marcação da equipe da Lusa, achava espaço, a bola batia no Pedro Raul e ia pra fora, ele perdeu uma grande chance. Já na reta final de jogo, o Dieguinho lá do outro lado, pelo lado direito, com um pouco mais de dificuldade, mas o Mateuzinho sempre aparecendo para ajudar. Quando você fala, ó, o Corinthians se encontrou, será que isso vai ser tarde? Será que isso vai funcionar? E funcionou de uma maneira que a gente não estava esperando. Já era 47 do segundo tempo, o Mateuzinho falou, mano, eu vou meter essa bola para a área daqui mesmo, né, na intermediária, falou, vamos colocar lá e vou ver o que acontece. Pedro Rodrigues subir de cabeça, não alcança, ela sobra na coxa do Vitinho, que domina bem, puxa no pé direito, mete na gaveta e empata o jogo no peso da camisa, na empurrância. O Corinthians, vamos ser sinceros, aqui eu sou torcedor, eu não nego, ninguém precisa falar assim, você tá sendo isento. Não, eu torço pro Corinthians. Só que em matéria de que o Corinthians fez ontem, não mereceu a classificação. Né? Vamos ser sinceros, eu não vou negar. O Corinthians mereceu a classificação? Não. Pelo jogo que apresentou ontem, pelo que fez no campeonato, até merecia estar direto na final, por tudo que jogou no Paulistão, na minha opinião. Mas futebol não funciona desse jeito. Futebol não é assim. Merecia ontem? Não. Mas na sua empurrança, no peso da sua camisa, pela sua torcida, 7.500 que foram pro Canindé ontem, fizeram uma linda festa. A torcida portuguesa também fez linda festa com fogos, com bexigas. Tava bonito. Tava um estádio meio a meio, um estádio raiz como é o Canindé. Tava bonito de se ver, relembrou bastante os anos 80, 90. Esperamos que tenha ocorrido tudo certo, sendo uma briga, sendo uma treta, para até mostrar para a polícia, para o Ministério Público que é possível clássico com os dois times. E o meio a meio eu acho demais. Né? O Corinthians e Palmeiras, o Corinthians e São Paulo meio a meio. Mas os 10% tá de bom tamanho para 5, 10% para as outras torcidas, sem dúvida nenhuma. Eu falo, mas eu não perco o fio. Então foi na base do chutão, da empurrança, o Corinthians conseguindo um empate, elevando a lesão para as penalidades. E o Vitinho merecendo também o seu primeiro gol, camisa do Corinthians, coisas que já estava há um bom tempo engasgado. Ele enfim marca e vamos para a penalidade. Nas penalidades, o Garro abre a cobrança, o melhor batedor do Corinthians. Ontem eu tava fazendo jogo na Rádio Corindão e a gente coçando a cabeça quando foi pra perto. Beleza, o Garro bate, é quem a gente tem confiança. E depois? O Gustavo Henrique. Ele fez contra o Cruzeiro. Mateuzinho. O Mateuzinho ainda não bateu pênalti no Corinthians, mas é um jogador que sempre bateu bem pênalti nos outros dias que passou. Então a gente começou aqui a fazer um cenário. O Garro abriu, bateu e perdeu. Ali, toda aquela moral que o Corinthians saiu de empatamos no final, vai dar nós, voltou a estacar zero. Portuguesa cobra e faz o segundo do Corinthians. Se eu não tô enganado, não lembro quem foi o segundo do Corinthians, hein? Pedro Raul foi o último. Foi o próprio Vitinho. O Vitinho, autor do gol,
Também dá aquele medo, porque sempre que o cara faz gol no jogo, ele acaba perdendo as penalidades, mas ele fez, bateu firme, bateu forte, fez o gol. A Portuguesa perde, novamente com o René, que tinha perdido no tempo normal, batendo na paralela, quis bater cruzado, o Hugo pegou, o René vai ter pesadelo com o Hugo. Teve pesadelo com o Hugo, certeza, nessa última noite. O Hugo pegou 2 pênaltis dele. A terceira cobrança do Corinthians foi do Mateuzinho. A quarta do Gustavo Henrique. E aí todo mundo começou a fazer. Não tivemos mais erros depois da segunda cobrança da Portuguesa. Fazia. O Pedro Raul foi o último, foi o quinto do Corinthians. E deu um susto na torcida. Mas deu um susto gigante na torcida do Corinthians. Nos alternados foi André Ramalho. Depois foi o André, Kaique. Acho que foi isso, né? Foi 8-7. Não, tá faltando um ainda na minha conta. Ah, o Alan. O Alan também cobrou. E olha só, o Alan cobrou depois dos 2 garotos da base. Depois do André e depois do Kaique. Você vê como eu acho que ele tava nervoso no jogo de ontem. Sabe que fez uma partida abaixo do que é esperado. E para não ser o vilão, foi deixando a galera bater antes dele. Mas ele converteu, todo mundo converteu. E aí no último pênalti da Portuguesa, o zagueiro Carlos Lima bateu. Não, foi o Hudson ou o Carlos Lima. Agora já... Ixi, a cabeça deu uma bugada já. Mas tudo bem. Seja que lá quem for, bateu e o Hugo defendeu mais uma vez. 14 pênaltis defendidos com a camisa do Timão. Classificado. Corinthians com esse resultado, olha só. Se o Corinthians tivesse ganho no tempo normal, pegaria o Palmeiras. Com o empate, ele agora tem a pior campanha do Campeonato Paulista. E vai pegar o Novo Horizontino, que foi o líder geral do campeonato, em Novo Horizonte no próximo fim de semana. Então é uma viagem longa. Corinthians que já vai viajar para pegar o Cruzeiro. Depois pega o Novo Horizontino fora também. Corinthians nos últimos 4 jogos teve um em casa. E agora, na sequência, o Corinthians vai ter exatos 5 jogos seguidos jogando fora dos seus domínios. Isso porque semana passada, né, não esse domingo agora, no outro, foi para São Bernardo, jogou fora. Meio de semana viajou para o Paraná, jogar contra o Atlético Paranaense fora. Voltou, jogou fora contra a Portuguesa, vai jogar fora contra o Cruzeiro e depois jogar fora contra o Novo Horizontino. Que sequência complicada o Corinthians. O desgaste tá aparecendo. A gente debateu também lá na Rádio Coringão ontem. Dorival, quer poupar o time? Poupe contra o Cruzeiro. Ah, mas pode perder pontos, o Corinthians está focado no Campeonato Brasileiro, que é coisa boa no Campeonato Brasileiro, legal. O Cruzeiro também não vive um bom momento, é o último colocado no Brasileiro, sofreu para passar para as finais do Mineiro contra o Pouso Alegre. Mas passou na final também. Então, se for poupar, poupa agora porque o desgaste tá grande. O Corinthians já perdeu o Yuri Alberto aí por um mês. Teve as lesões do André e do Bidon, que são garotos jovens, já se recuperaram rápido. E o Gabriel Paulista ontem estava no banco e eu espero que também não seja nada de grave com o zagueiro do Corinthians. Mas já dá para ver níveis de cansaço grandes do Bidu, níveis de cansaço grandes do Mateuzinho. Então precisa dar uma dosada. E lembrando, depois do jogo do Cruzeiro, a semifinal contra o Novo Horizontino, o Corinthians passando, ele tem 2 jogos seguidos de Campeonato Paulista. No outro fim de semana não vai ter rodada do Brasileirão no meio da semana que vem. O Corinthians vai ter uma semana aí de folga entre a semifinal e o primeiro jogo da final. E o segundo jogo da final é no outro meio de semana, já no começo de março. Entendeu? Então vamos esperar. Vamos esperar ver o que o Dorival vai fazer na próxima partida do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Essa foi minha análise aqui no canal Henrique Eck. Muito obrigado pela sua audiência. Além de tudo isso que eu falei no início do vídeo, né? Esses dias fora, esses dias aqui sem aparecer aqui no YouTube e nem
apareceram muito nas redes sociais. Embora eu estivesse quieto, né, com alguns probleminhas de saúde, probleminhas na voz, e depois a folga do carnaval, eu trabalhei. Nós estamos aí com novas thumbs, você pode acompanhar por aí, mais uma mudança de thumb. Estamos também com novas capas de vídeos lá nas nossas redes sociais, estruturando um conteúdo que a gente começa agora em março para você, com nosso TBT, lá de quinta-feira, contando muito de como era o futebol nos anos 2000. Então você que gosta desse tipo de conteúdo, prometo que a gente está fazendo a melhor qualidade para você. Não só eu, como a equipe que trabalha comigo também na parte de edição, né, na parte de produção de roteiro. Eu venho aqui dar a cara, mas tem uma galera que me ajuda bastante com isso. Então, se você gosta desse conteúdo, também peço pra você ir lá no meu Insta, ir lá no meu TikTok, nas minhas redes sociais e acompanhar por lá também. E claro, aqui com uma análise mais do futebol atual, né, dos jogos que eu faço, do que eu enxergo no atual cenário do futebol brasileiro. Também conto com a sua audiência. Deixando o like, se inscrevendo no canal e concordando ou discordando de mim, os comentários são muito bem-vindos. Até a próxima, rapaziada. Valeu. Tchau.